Minha filha exclamou, em feliz aniversário, pai, enquanto carregava minha mala até a entrada do asilo. Seu marido sorriu como se fosse um presente e não uma traição. No entanto, o diretor se levantou, com o rosto pálido de espanto, quando entrei em seu escritório. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe-nos saber onde você está ouvindo nos comentários. A mala estava parada na minha porta da frente como um caixão. Eu a encarava da porta da cozinha, com a caneca de café tremendo na mão. Couro marrom, fechos de latão, a mesma que Ellen e eu compramos para nossa lua de mel há 45 anos. Mas eu não a tinha arrumado. Que droga, eu nem tinha tocado nela desde que a guardamos no armário depois do funeral dela. Meus pés descalços estavam frios contra o piso de madeira quando me aproximei. O zíper estava bem fechado, com os cantos estufados com roupas enfiadas às pressas. Um pedaço de papel saía do bolso lateral, e minha letra estava mais trêmula do que o normal em Howard Lester, Cuidados Residenciais Silver Oaks. Meredith, chamei em direção à escada, embora soubesse que ela não estava ali. A casa ecoou minha própria voz, ó que confusa. A fotografia de Ellen me observava da lareira, sua moldura prateada refletindo a luz da manhã. Nela, ela usava aquele vestido azul do meu aniversário de 65 anos, o último que comemoramos juntas. Ela insistiu em assar minha torta de cereja favorita, mesmo com as mãos já muito fracas por causa do tratamento. Você me mima, eu disse a ela naquele dia. É o que as esposas fazem, ela riu, com farinha salpicando a bochecha. A lembrança tingiu como um soco no peito. Ellen jamais permitiria isso, fosse lá o que fosse. Meu telefone tocou, cortando o silêncio. O nome de Meredith apareceu na tela. Feliz aniversário, pai. Sua voz brilhava com uma alegria artificial. Temos uma surpresa muito especial planejada para você hoje. Esteja pronto às 2 horas em ponto. Meredith, tem uma mala na minha porta. Você. Só esteja pronto, pai. O calor sumiu da voz dela como água de um copo quebrado. Não torne isso mais difícil do que o necessário. Mais difícil do que o necessário? Minha garganta apertou. Eu estava planejando fazer sua torta de cereja favorita. Talvez você e o Trevor pudessem ficar para o jantar, como costumávamos fazer quando? Veremos. Só se prepare. A linha caiu. Segurei o telefone contra o ouvido por muito tempo depois que o sinal de descagem parou, como se segurar pudesse trazê-la de volta, pudesse trazer de volta a filha que costumava roubar massa de torta crua da minha tigela. Minha mão tremia enquanto eu tirava os ingredientes da despensa. Farinha, açúcar, o pote de cerejas que Ellen havia enlatado no nosso último verão juntas. Eu precisava do normal. Precisava do ritual de medir e misturar, do conforto da tradição. Mas a farinha se espalhou pelo balcão quando deixei o pacote cair. O açúcar estalava sob meus pés. As cerejas de Ellen, rolavam vermelhas pelo chão da cozinha como pequenas gotas de sangue. Vi meu reflexo na janela acima da pia. 70 anos, cabelos grisalhos despenteados, pijama amassado de uma noite mal dormida. Quando eu havia me tornado essa estranha frágil? Quando minha própria filha começara a falar comigo como se eu já tivesse partido. A massa da torta se formou apesar dos meus dedos trêmulos. Abri-a bem fina e coloquei-a cuidadosamente na forma favorita de Ellen, aquela de cerâmica com pequenas rosas na borda, aquela que Meredith sempre admirou quando criança. Às 13h30, a torta estava esfriando na grelha, enchendo a casa com o aroma de lar. Arrumei a mesa de jantar com a porcelana do nosso casamento, 3 jogos de mesa perfeitamente arrumados, pratos brancos com bordas douradas, aqueles que tínhamos guardado para ocasiões especiais, e guardanapos de pano bordados pela própria Ellen. Talvez eu estivesse errado. Talvez aquela surpresa fosse algo maravilhoso, uma festa, uma comemoração, uma chance de nos sentirmos em família novamente. Talvez a mala fosse para uma viagem de fim de semana a algum lugar especial. E exatamente às 2 horas, ouvi pneus no cascalho. Através das cortinas de renda, observei o SUV prateado de Meredith estacionar na minha garagem. Ela estava sentada no banco do passageiro, checando o celular. Trevor dirigia, seu perfil afiado e focado. Nenhum dos dois olhou para a casa onde eu estava, esperando. A torta de cereja esfriava atrás de mim, intocada. A mala esperava na porta, cheia de roupas que eu não havia escolhido, e algo no fundo do meu peito começou a rachar, como gelo quebrando em um rio de nascente. Abri a porta antes que pudessem bater, com o pano de prato ainda agarrado nas mãos depois de preparar a torta. Pai!
O abraço de Meredith parecia ensaiado, seus braços mal tocando meus ombros antes de se afastarem. Ela cheirava a perfume caro e impaciência. O aperto de mão de Trevor foi firme demais, breve demais. Seus olhos percorreram além de mim em direção à mala, calculistas. Pronto para ir, Howard? Na verdade, a torta de cereja acabou de esfriar. É a receita da sua mãe, Meredith. Por que vocês duas não entram? Já arrumei a mesa com a porcelana fina e posso embrulhar uma fatia para vocês. Não temos tempo, pai. A voz de Meredith voltou a ter aquele tom cortante, cortante como vidro quebrado. Já estamos atrasados. Trevor já estava levantando minha mala, levando-a em direção ao carro dele sem pedir permissão. A violação casual do meu espaço, dos meus pertences, fez meu rosto ficar vermelho. Atrasado para quê, exatamente? Perguntei, mas eles já estavam caminhando em direção ao SUV. Dei uma última olhada na minha casa, no balanço da varanda onde Ellen e eu costumávamos assistir ao pôr do sol, o jardim que ela cuidou até seu último verão, a porta com sua aldrava de latão, desgastada por décadas de visitas. Será que eu a veria novamente esta noite? Amanhã. Eles me posicionaram no banco de trás como uma criança. A música do Trevor estava alta demais, uma batida eletrônica que tornava a conversa impossível. Quando tentei ajustar o volume, Meredith me lançou um olhar pelo retrovisor. Passamos pelo Parque Washington, onde ensinei Meredith a alimentar os patos quando ela tinha 6 anos. Sua mãozinha agarrou a minha enquanto espalhávamos migalhas de pão pela superfície do lago. Lembra quando você me implorava para te trazer aqui todo domingo? Inclinei-me para a frente, desesperada para diminuir a distância crescente entre nós. MHM. Ela não tirou os olhos do celular. O caminho nos levou ao restaurante da Mel, onde Ellen e eu tomávamos café e torta todos os domingos depois da igreja, a biblioteca onde eu me voluntariava para ler para crianças, a loja de ferragens onde trabalhei depois de me aposentar da engenharia, ajudando os jovens proprietários com seus projetos. Cada ponto de referência parecia uma despedida que eu não havia escolhido. Para onde exatamente estamos indo? Perguntei finalmente enquanto pegávamos estradas desconhecidas em direção ao leste. Trevor me olhou no espelho, com um sorriso afiado e satisfeito. Em algum lugar você será muito mais feliz, Howard. Confie em nós. A palavra confiança ficou amarga na minha boca. Quando foi que minha filha e o marido começaram a falar de mim em vez de falar comigo? Quando foi que eu me tornei o Howard em vez do pai? Meredith estava mandando mensagem para alguém, seus dedos voando pela tela. Consegui captar trechos, e finalmente consegui, e muito melhor assim. A luz azul do celular refletia em seu rosto, fazendo com que suas feições parecessem frias e desconhecidas. 20 minutos depois, o Silver Oak surgiu, uma ampla instalação moderna com gramados bem cuidados e uma entrada circular. A arquitetura era toda de vidro e aço, projetada para parecer cara em vez de acolhedora. Uma placa na entrada dizia, em Silver Oaks Residential Care, onde a vida recomeça. Meu estômago embrulhou. Estamos visitando alguém? Meredith se virou na cadeira, e aquele brilho artificial retornou à sua voz. Feliz aniversário, pai. Este é o seu novo lar. As palavras me atingiram como um golpe físico. Meu peito apertou, dificultando a respiração. Casa nova? A torta de cereja que eu havia feito estava abandonada na minha cozinha. A mesa que eu havia posto com a porcelana da Ellen permaneceria vazia. A mala que eu não havia arrumado continha roupas para uma vida que eu não havia escolhido. Trevor estacionou sob a entrada coberta, já pegando as chaves. Pelo para-brisa, pude ver moradores idosos em cadeiras de rodas no pátio coberto, olhando fixamente para o paisagismo. Isso é temporário, certo? Minha voz soou baixa, desesperada. Só até. Vamos ver como você se adapta, disse Meredith, evitando meu olhar. O motor do carro roncava enquanto esfriava. Em algum lugar ao longe, eu ouvia o som de cortadores de grama mantendo a aparência impecável do local. Tudo era tão perfeito, tão organizado, tão perfeito. Fiquei imóvel no banco de trás enquanto eles saíam, com movimentos eficientes e ensaiados. Isso não foi uma surpresa. Foi uma execução, e eu era o único que não sabia que isso aconteceria. Trevor arrancou minha mala do porta-malas com força desnecessária, o couro raspando na borda do carro. Posso ajudar com isso, ofereci, mas ele me dispensou com um gesto. Já resolvemos isso, Howard. Seu tom era de desdém, como se eu já não fosse tão capaz assim. Meredith olhou para o relógio pela terceira vez em 2 minutos, batendo o pé no asfalto.
Ela não me olhava nos olhos, concentrando-se nas portas automáticas de vidro da instalação. Quanto tempo vou ficar aqui? Perguntei enquanto caminhávamos em direção à entrada. Vamos ver como você se adapta primeiro, respondeu ela. A mesma resposta evasiva de antes. As chaves da minha casa ainda estavam penduradas no meu chaveiro, firmes e familiares no meu bolso. Se aquilo era temporário, por que parecia tão permanente? Por que eles tinham colocado tudo o que eu tinha em uma única mala? Isso é para o seu bem, pai. A voz de Meredith tinha o tom ensaiado de alguém que havia ensaiado o discurso. Você não está ficando mais jovem e, francamente, não podemos oferecer o nível de cuidado que você precisa. Mas eu comprei aquela casa em Beaverton para você, eu disse, com o desespero transparecendo na minha voz. Financiei a cafeteria do Trevor quando nenhum banco quis saber. Nunca pedi nada em troca, exceto. Você esqueceu onde colocou as chaves, interrompeu Meredith, cortando minhas palavras como se fossem um ruído inconveniente. Mês passado você não conseguia se lembrar onde estacionou no supermercado. Isso são sinais de alerta, pai. Trevor assentiu com entusiasmo, e seu sorriso de vendedor se abriu. Aqui você terá enfermeiras disponíveis 24 horas por dia. Tem academia e até aulas de yoga. Muito melhor do que ficar sentado sozinho naquela casa enorme e vazia. Aquela grande casa vazia onde eu a criei, onde Ellen e eu construímos 45 anos de memórias, onde a torta de cereja que eu fiz esta manhã ainda estava esfriando no balcão. Ao nos aproximarmos da entrada, captei trechos da conversa sussurrada deles. Eles acharam que o barulho ambiente da fonte ao longe abafaria suas palavras, mas minha audição ainda estava aguçada. Agora podemos finalmente vender a casa dele, murmurou Trevor para Meredith. Invista tudo na expansão da cafeteria. O corretor imobiliário acha que podemos conseguir pelo menos $800.000, ela sussurrou de volta. Talvez mais, se prepararmos tudo direito. As palavras me atingiram como água gelada nas veias. $800.000. A casa que Ellen e eu tínhamos economizado para comprar, onde tínhamos pintado todos os cômodos nós mesmas, onde tínhamos planejado envelhecer juntas. Elas já tinham conversado com um corretor imobiliário, já tinham planejado minha vida em torno de suas margens de lucro. Pensei em todas as vezes em que os ajudei ao longo dos anos, e a entrada do primeiro apartamento deles, o financiamento do carro quando o crédito do Trevor estava muito baixo, o investimento empresarial que manteve a cafeteria deles funcionando durante a pandemia. Será que cada abraço, cada ligação de aniversário, cada jantar em família eram eles calculando o meu patrimônio líquido? Minhas pernas estavam bombas ao entrarmos no saguão. O piso de mármore refletia a luz fluorescente. Obras de arte genéricas pendiam em paredes estéreis, paisagens produzidas em massa que não significavam nada para ninguém. O ar cheirava a desinfetante e resignação. Bem, é isso. A voz de Meredith soou artificialmente animada enquanto ela gesticulava ao redor do espaço. Não é lindo? Um idoso em uma cadeira de rodas estava sentado perto da janela, observando o estacionamento. Uma mulher com um andador passava lentamente, sem que seus filhos estivessem à vista. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo sussurro suave do ar-condicionado e pelo barulho distante da televisão. Nos visitamos em breve, disse Meredith, inclinando-se para outro abraço superficial. Seus lábios mal roçaram minha bochecha, frios e rápidos. Trevor apertou minha mão uma última vez. Coi disse, Howard. Eles já estavam se afastando, o alívio visível no relaxamento repentino dos ombros e na aceleração do passo. Não olharam para trás, nenhuma vez. Através das portas de vidro, observei-os entrarem no SUV e irem embora, provavelmente já discutindo como gastar o dinheiro da minha casa. Fiquei sozinho no saguão, com a mala aos pés, finalmente entendendo a extensão do que havia acontecido. Não se tratava da minha segurança ou da minha saúde. Tratava-se de cerca de $800.000 e da inconveniência de um pai idoso que já não era mais útil. As portas automáticas se fecharam atrás de mim, me selando em minha nova realidade. Em algum lugar distante, uma televisão exibia programas de jogos em uma sala vazia. Uma enfermeira passou, seus sapatos rangendo contra o piso encerado, sem se dar ao trabalho de reconhecer minha presença. Eu não era mais Howard Lester, engenheiro aposentado, marido amoroso, pai generoso. Eu era um morador, um problema resolvido, uma casa vendida. Mas enquanto eu estava ali, algo frio e calculista começou a se cristalizar em meu peito. Eles me subestimaram de maneiras fundamentais. Eles sabiam sobre a casa, mas não sobre a carteira de investimentos que Ellen e eu tínhamos construído. Eles sabiam sobre a minha idade, mas não sobre as minhas conexões.
Eles sabiam sobre a minha solidão, mas não sobre a minha capacidade de pensamento estratégico. Peguei minha mala e caminhei em direção à recepção, meus passos ecoando no espaço estéril. Se quisessem brincar com a minha vida, estavam prestes a descobrir que 70 anos de experiência me ensinaram algumas coisas sobre vencer. Sr. Lester, uma voz feminina interrompeu minha espiral de pensamentos. Sou Jennifer, sua coordenadora de cuidados. Ela se aproximou com a simpatia praticada de alguém que já fez aquele discurso centenas de vezes. Uniforme hospitalar macio, sapatos confortáveis, uma foto com um distintivo que demonstrava otimismo em relação ao trabalho com idosos. Seu sorriso nunca alcançava seus olhos. Pronto para ver sua nova casa? Segui-a pelo chão de mármore, meus passos ecoando no espaço estéril. A alça da mala parecia estranha em minhas mãos, carregada por mãos que não eram minhas, cheia de roupas escolhidas por alguém que não me conhecia. Jennifer conversava sobre os horários das refeições e atividades enquanto eu estudava os detalhes da instituição com o olhar de um engenheiro, em paredes bege projetadas para serem calmantes, mas que alcançavam apenas a insípida sensação de insulsidade, música clássica tocada em volume baixo, provavelmente selecionada por um comitê para ser inofensiva. O elevador subiu sussurrando. Segundo andar, quarto 237. Aqui estamos. O entusiasmo de Jennifer beirava a loucura quando ela abriu a porta com um cartão-chave. Seu espaço particular. O quarto era menor que o meu closet em casa. Cama de solteiro com lençóis brancos industriais. Comoda que parecia pertencer a um dormitório universitário. Uma única janela dava para o estacionamento, de onde eu podia ver que o SUV de Meredith já havia desaparecido no trânsito. O jantar é pontualmente às 17 horas, continuou Jennifer, apontando para um horário afixado perto da porta. A sala de atividades fica no final do corredor, se você quiser socializar. A fisioterapia começa na segunda-feira, se o seu médico recomendar. Ela me deixou sozinho com a alegre promessa de me ver mais tarde. A porta se fechou com um clique, com firmeza institucional. O silêncio pressionou meus tímpanos. Lá fora, carros circulavam pelo estacionamento como células sanguíneas percorrendo artérias, com um propósito, indo a algum lugar, vivendo vidas de verdade. Sentei-me pesadamente na cama, o colchão macio demais, desconhecido. A mala me esperava como evidência da minha situação debilitada. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o zíper. Dentro, camisas que eu reconhecia, mas não usava há anos, meias furadas que Ellen jamais toleraria, roupas íntimas que pertenciam à pilha de trapos. Mas faltavam o relógio de Ellen, o Rolex de ouro que ela me dera no nosso 25º aniversário, com a inscrição para sempre sua, e sumiram. Os álbuns de fotos da família que documentavam a infância de Meredith, nossas viagens à Europa, 45 anos de casamento, sumiram. Meus cadernos de engenharia, volumes encadernados em couro contendo décadas de ideias de invenções, planos de negócios, os documentos da fundação, sumiram. Procurei em cada bolso, em cada dobra de tecido. Nada. Ela havia levado tudo o que importava, tudo o que provava quem eu era, quem eu tinha sido, e me deixado com os restos do guarda-roupa de um velho. Essas coisas velhas só ocupam espaço, pai. A voz de Meredith ecoou na minha memória desde a sua última visita útil. Ela insistira em organizar meu armário, vasculhando as gavetas da minha comoda. Fiquei grata pela atenção, pateticamente feliz por ela querer passar um tempo comigo. As abotoaduras de prata que Ellen me deu no nosso primeiro Natal juntas, sumiram depois daquela visita. O porta-joias de Ellen, esvaziado durante a faxina de primavera de Meredith. Ela chamava isso de destralhar, dizia que estava me ajudando a simplificar a vida. Ela vinha apagando minha vida pedaço por pedaço, memória por memória. Fiquei em pé na janela, observando a costa do Oregon desaparecer na escuridão da noite. Carros passavam pelo estacionamento lá embaixo, seus faróis cortando o crepúsculo. Pessoas normais voltando para casa, para suas vidas normais, enquanto eu permanecia preso naquela caixa estéril. Mas Meredith cometeu um erro de cálculo crucial. Ela viu um velho solitário, vulnerável e dependente. Ela não viu o engenheiro que construiu um império de dispositivos médicos do nada. Ela não sabia sobre a fundação que Ellen e eu havíamos criado, as conexões que eu mantive, os recursos que ela nunca imaginou que existissem. Em algum lugar distante, ouvi o leve barulho do elevador chegando, passos no corredor, um funcionário se aproximando da entrada do prédio. Hora de lembrar a todos exatamente com quem estavam lidando. Eu caminhava por Silver Oaks com um propósito agora, meus passos confiantes apesar do carpete institucional projetado para abafar o som.
Os corredores contavam uma história que meu olhar de engenheiro conseguia ler facilmente, e medidas de corte de custos por toda parte, postos de enfermagem com falta de pessoal, residentes sentados sozinhos em áreas comuns, alguns olhando fixamente para telas de televisão sem som exibindo programas de jogos que ninguém estava assistindo. A ala administrativa imediatamente pareceu diferente, em carpete mais grosso, obras de arte de verdade em vez de gravuras produzidas em massa, móveis que sugeriam conforto em vez de mera funcionalidade. A secretária ergueu os olhos do computador quando me aproximei de sua mesa. Preciso falar com o Sr. Fitzpatrick imediatamente. É sobre a sua acomodação? Posso ficar com a Jennifer? É sobre irregularidades na documentação. Diga a ele que Howard Lester está aqui. Ela falou baixinho ao celular e então ergueu os olhos, surpresa, e ele vai atendê-lo imediatamente, Sr. Lester. A porta do escritório se abriu antes que eu a alcançasse. Fitzpatrick estava em pé atrás de sua mesa, a xícara de café batendo no pires em sua mão repentinamente instável. Seu rosto estava pálido sob o bronzeado administrativo. Você é Howard Lester, o fundador da Medtech Innovations. Sim. Sentei-me na cadeira em frente à mesa dele sem ser convidado. E quero ver meu processo de admissão completo, cada documento. As mãos de Fitzpatrick tremiam enquanto ele puxava uma pasta de papel pardo da gaveta da mesa. Sr. Lester, devo dizer que, quando a papelada chegou esta manhã, não tínhamos ideia de que. Mostre-me. Ele espalhou os documentos sobre a mesa como um negociante exibindo cartas em autorização de procuração, formulários de avaliação médica, informações de contato de emergência. Examinei cada página com a precisão metódica que havia construído minha empresa do zero. A assinatura na procuração era claramente falsificada. Meredith havia atuado, mas não notou o leve tremor que desenvolvi na mão esquerda após a morte de Ellen. A avaliação médica foi completamente inventada. Eu nunca conheci o médico cujo nome aparecia no rodapé. Os contatos de emergência listavam apenas Meredith, como se eu não tivesse outros familiares, amigos ou conexões profissionais. Quem enviou esses documentos? Perguntei, com a voz firme como o bisturi de um cirurgião. Sua filha os trouxe esta manhã, disse que você teve alguns episódios cognitivos que a família sentiu. Esta não é a minha assinatura. Apontei para a procuração. E eu nunca conheci esse Dr. Morrison que supostamente avaliou minha capacidade mental. O rosto de Fitzpatrick passou de pálido a cinzento. Sr. Lester, se houver irregularidades na documentação, conte-me sobre seus protocolos de admissão. Quais procedimentos de verificação você segue? Ele começou a explicar nervosamente as exigências estaduais, a supervisão legal e as questões de responsabilidade. Silver Oaks vinha enfrentando dificuldades financeiras, admitiu. As recentes inspeções estaduais haviam sido desafiadoras. A instituição precisava manter sua reputação, especialmente com famílias influentes. E o que acontece quando uma instituição admite alguém com base em documentos falsos? Isso seria um caso jurídico sério. Sua voz falhou um pouco. Fraude criminal, cárcere privado. Podemos perder nossa licença. Deixei isso pairar no ar enquanto observava sua expressão cada vez mais apavorada. Do lado de fora da janela, o Oceano Pacífico se estendia em direção ao horizonte, as ondas quebrando contra as rochas com uma paciência atemporal. Acho que temos um problema significativo aqui, Sr. Fitzpatrick. Sr. Lester, por favor, entenda. Não tínhamos como saber. Tenho certeza de que não. Levantei-me lentamente, deixando os documentos falsificados espalhados pela mesa dele como provas em uma cena de crime. Vou precisar de um tempo para considerar minhas opções. Claro, o que você precisar. Faremos todo o possível para consertar isso. Caminhei em direção à porta dele e parei com a mão na maçaneta. Só mais uma coisa. Há quanto tempo a Silver Oaks está com dificuldades financeiras? Seu silêncio me disse tudo o que eu precisava saber. A caminhada de volta ao meu quarto parecia diferente agora. Cada passo carregava peso, propósito, o ritmo medido de alguém que entendia exatamente onde as alavancas do poder estavam escondidas. Observei a instalação com novos olhos, não como uma vítima despejada ali contra a vontade, mas como alguém que em breve poderia estar tomando decisões sobre seu futuro. Uma idosa estava sentada sozinha na sala de atividades, resolvendo palavras cruzadas com dedos artríticos. Um homem em uma cadeira de rodas olhava pela janela para o estacionamento, esperando por visitantes que talvez nunca chegassem. A equipe se movimentava com eficiência, mas sem cordialidade, marcando caixas em seus prontuários em vez de se conectar com as pessoas sob seus cuidados.
De volta ao quarto 237, sentei-me perto da janela enquanto o Oceano Pacífico escurecia com a chegada da noite. As ondas quebravam contra a costa rochosa lá embaixo, seu ritmo tão constante e implacável quanto o próprio tempo. Ellen adorava observar o oceano. Faz nossos problemas parecerem menores, dizia ela, com a mão quente na minha, enquanto estávamos no deck da nossa casa. Nossa casa, aquela que Meredith planejava vender por $800.000. Minha memória me levou de volta ao Vale do Silício em 1979, quando os computadores pessoais ainda eram brinquedos experimentais e a tecnologia médica significava estetoscópios e máquinas de raio-x. Ellen e eu trabalhávamos 18 horas por dia em uma garagem, desenvolvendo os primeiros monitores cardíacos portáteis que podiam transmitir dados sem fio para hospitais. A MedTech Innovations começou com uma mesa emprestada e uma visão de tecnologia a serviço da humanidade. Não estamos apenas construindo uma empresa, Ellen me disse na noite anterior ao nosso IPO. Estamos construindo um legado. Quando tivermos o suficiente, Howard, usaremos isso para ajudar pessoas que não conseguem se ajudar. A Fundação Lester emergiu dessa promessa em investimentos estratégicos em tecnologia da saúde, financiamento para pesquisa médica e, eventualmente, participação acionária em instituições de atendimento a idosos em todo o Noroeste Pacífico. Ellen insistiu que assumíssemos um papel ativo na supervisão. Ela visitou cada instituição pessoalmente, garantindo que nosso dinheiro melhorasse vidas em vez de apenas gerar retorno. A Silver Oaks foi um dos nossos primeiros investimentos, 15% de participação, o suficiente para influenciar as políticas, mas não o suficiente para controlar as operações do dia a dia. Ellen acreditava na declaração de missão deles sobre dignidade e independência para idosos. Ela teria ficado arrasada ao ver no que aquilo havia se transformado. Meredith não fazia ideia, absolutamente nenhuma. Ela pensava que eu era apenas um velho engenheiro vivendo da previdência social e do patrimônio da casa dele. Ela nunca demonstrou interesse pela fundação, nunca perguntou sobre meus relacionamentos comerciais, nunca se preocupou em entender a infraestrutura que Ellen e eu construímos juntos. Na mente dela, eu já estava morto, apenas um corpo inconveniente que ainda não havia parado de respirar. Peguei meu celular e percorri os contatos para os quais não ligava há meses, e Marcus Henley, o conselheiro-geral da fundação, Sarah Shen, nossa gerente de investimentos, doutora Rebecca Santos, que supervisionava nossas iniciativas de saúde. Pessoas que entendiam que a fundação não era apenas dinheiro, era poder aplicado com precisão e propósito. As ondas do oceano lá embaixo pareciam pulsar com a voz de Ellen em use o que construímos, Howard. Faça valer a pena. Fiquei em pé na janela enquanto o pôr do sol pintava o céu em tons de dourado e carmesim. Em algum lugar atrás de mim, os sons institucionais de Silver Oaks continuavam, em anúncios de jantares, rodadas de medicamentos, o desespero silencioso de pessoas esperando para morrer. Mas eu não era uma delas. Não mais. Meredith havia despertado algo que não compreendia. Não se tratava mais apenas de vingança pessoal. Tratava-se de mudança sistêmica, de usar as ferramentas que Ellen e eu construímos para transformar não apenas a minha situação, mas a de todos que haviam sido esquecidos, rejeitados ou descartados por familiares que enxergavam cifrões em vez de seres humanos. Toquei no número de Marcus Henley na tela do meu celular. Hora de lembrar ao mundo que Howard Lester ainda não estava morto. Na manhã seguinte ao meu telefonema para Marcus, sentei-me na sala de jantar do Silver Oaks, observando o nascer do sol pintar o Oceano Pacífico em tons de dourado e âmbar. Outros moradores passavam arrastando os pés com suas bandejas de café da manhã, a maioria evitando contato visual, ainda me tratando como uma vítima, em vez daquilo em que eu havia me tornado da noite para o dia. Marcus trabalhou a noite toda com nossa equipe jurídica. Às 8 horas, 3 advogados já estavam em Portland, munidos de documentação que desvendaria, peça por peça, a fraude cuidadosamente construída por Meredith. Sr. Lester, Jennifer se aproximou da minha mesa, seu comportamento alegre de sempre substituído por um respeito nervoso. O Sr. Fitzpatrick gostaria de vê-lo em seu escritório. Encontrei-o andando de um lado para o outro atrás da mesa, o telefone encostado no ouvido e o suor escorrendo pela testa, apesar do frio da manhã. Quando me viu, encerrou a ligação abruptamente. Era a nossa seguradora, disse ele sem rodeios. Eles estão muito preocupados com a nossa exposição à responsabilidade civil. Se alguém foi admitido com base em documentos falsos, esse alguém tem um nome, interrompi baixinho. E esse alguém criou a empresa de dispositivos médicos que revolucionou o monitoramento cardíaco na década de 1980. Sugiro que você se lembre disso. O pomo de Adão de Fitzpatrick balançou enquanto ele engolia em seco. Claro, Sr. Lester, o que quero dizer é que queremos cooperar plenamente com qualquer investigação. Ótimo,
porque a detetive Morrison, da divisão de fraudes da polícia de Portland, estará aqui às 10 horas. Ela precisará ter acesso a todos os registros de admissão, entrevistas com funcionários e imagens de segurança de 20 de abril. Você já contatou a polícia? Levantei-me lentamente, meu reflexo refletido na janela atrás da mesa dele. Entrei em contato com todos que precisam saber. O Ministério Público está abrindo uma investigação formal sobre abuso de idosos e fraude documental. O Conselho Estadual de Licenciamento quer revisar os procedimentos de admissão da Silver Oaks, e o Conselho Administrativo da minha fundação está muito interessado em saber como o investimento deles tem sido administrado. Pela primeira vez desde que isso começou, senti a satisfação de ver o rosto de outra pessoa perder a cor. Fitzpatrick afundou na cadeira como um balão vazio. O que podemos fazer para consertar isso? Você pode começar tratando cada morador aqui com a dignidade que ele merece, eu disse. E pode se preparar para explicar aos investigadores exatamente como sua instituição foi facilmente enganada por uma mulher com uma procuração falsificada. Deixei-o com esse pensamento e voltei para o meu quarto. Pela janela, pude ver um carro de polícia entrando no estacionamento de visitantes. Detetive Morrison, pontual. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Marcos em asterisco mandado de busca executado na casa de Amy às 7 horas. Encontrei as joias de Ellen, seus cadernos de engenharia, fotos de família, tudo documentado como prova. Asterisco outra mensagem seguiu imediatamente. Em asterisco os registros bancários comerciais de Trevor mostram o pagamento ao falsificador de documentos. Rastreamento de documentos completo. Asterisco. Deixei o telefone de lado e abri a janela para respirar o ar salgado. Em algum lugar do outro lado da cidade, Meredith provavelmente estava descobrindo que seu planejamento cuidadoso havia esquecido um detalhe crucial. Ela nunca se dera ao trabalho de descobrir quem seu pai realmente era. A brisa matinal do oceano trazia o som das gaivotas chamando umas às outras acima das ondas. Isso me lembrou da Ellen, que adorava vê-las mergulhar em busca de peixes do nosso deck. Ela sempre dizia que eram caçadoras pacientes, esperando o momento exato para atacar. Momento perfeito, Ellen. Momento perfeito. A detetive Morrison era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 40 anos, com o tipo de foco aguçado que vinha de anos desvendando crimes financeiros. Ela instalou seu laptop na sala de conferências de Silver Oaks como uma cirurgiã organizando instrumentos. Sr. Lester, analisei as provas preliminares fornecidas por seus advogados. Parece tratar-se de uma fraude sistemática que já dura vários meses. Fitzpatrick se remexeu desconfortavelmente na cadeira ao meu lado. Detetive, quero enfatizar que Silver Oaks não tinha conhecimento de nenhuma irregularidade. Sr. Fitzpatrick, interrompeu Morrison sem tirar os olhos da tela, os procedimentos da sua unidade fazem parte desta investigação. Por favor, responda apenas o que eu perguntar. Ela se virou para mim. Vamos começar com a cronologia. Quando o senhor notou pela primeira vez que itens pessoais sumiram da sua casa? O relógio da Ellen desapareceu em fevereiro, durante o que Meredith chamou de sessão de organização. Os álbuns de fotos da família sumiram em março, quando ela me ajudou a organizar a sala. Meus cadernos de engenharia, 40 anos de anotações sobre invenções, sumiram depois da visita dela em abril. Morrison digitou rapidamente. Você a confrontou sobre esses itens? Eu confiei nela. Ela disse que eu estava ficando esquecida, que ela estava protegendo coisas valiosas para que não se perdessem. A admissão teve um gosto amargo. Eu acreditei na minha própria filha quando ela disse que eu precisava de ajuda. E a procuração falsificada. Fitzpatrick apresentou o documento com as mãos trêmulas. Morrison o examinou com uma lupa, comparando com a minha assinatura original na minha identidade. Os padrões dos traços estão errados, observou ela. Quem forjou isso praticou, mas não conseguiu reproduzir o leve tremor na sua mão dominante. Quando isso se desenvolveu? Após a morte de Ellen, por estresse. Meredith saberia se tivesse prestado atenção. Morrison fotografou o documento de vários ângulos. Encontramos a ferramenta de falsificação original na residência da sua filha esta manhã. Um bloco de notas com dezenas de tentativas de assinatura. Também interessante, um recibo do formulário de avaliação médica de uma empresa que produz documentos falsos para fins de inovação. Novidades. Diplomas falsos, certificados falsos, e aparentemente, também relatórios médicos fraudulentos para familiares que querem declarar parentes incompetentes. A crueldade casual disso me atingiu como um golpe físico. Meredith nem sequer havia usado uma operação sofisticada. Ela havia encomendado minha incompetência mental de um site como se estivesse comprando um presente de brincadeira.
Tem mais, continuou Morrison. A conta comercial do seu genro mostra um pagamento de $1.500 a alguém chamado Derek Coulter, um conhecido falsificador de documentos com condenações anteriores por fraude contra idosos. Ele já concordou em depor em troca de redução das acusações. Fitzpatrick emitiu um som estrangulado. $1.500 para destruir a vida de um homem. Na verdade, disse Morrison, consultando suas anotações, o pagamento foi discriminado como serviços de consultoria. Muito profissional. Eles até pediram um recibo. Ela me mostrou fotos da execução do mandado de busca, em minha mesa de jantar coberta com sacos de evidências, as joias de Ellen dispostas como peças de um quebra-cabeça, meus cadernos de engenharia, as capas de couro gastas por décadas de uso, fotos de família espalhadas pelo balcão da cozinha, onde Meredith aparentemente estava decidindo quais memórias apagar. O interessante, continuou Morrison, é o quão metódico isso foi. Sua filha criou um rastro de papel provando sua suposta incompetência, ao mesmo tempo em que roubava evidências de suas reais realizações. É como se ela estivesse tentando reescrever a história. Pela janela da sala de conferências, pude ver Edna em sua cadeira de rodas lendo um livro no pátio. Liao estava montando um tabuleiro de xadrez ali perto, embora o clube de xadrez tivesse sido cancelado meses antes devido a restrições orçamentárias. Pessoas normais vivendo vidas diminuídas porque as instituições priorizavam o lucro em detrimento da dignidade. Detetive Morrison, o que acontece agora? Acusação pelo grande júri, provavelmente dentro de 2 semanas. Abuso de idosos, fraude, conspiração, roubo de identidade. Sua filha e seu genro podem pegar uma pena considerável de prisão se forem condenados. Ela fechou o laptop com um estalo definitivo. Sr. Lester, em 20 anos investigando crimes financeiros, nunca vi um rastro de papel tão completo. Eles documentaram sua própria conspiração criminosa. Depois que ela saiu, sentei-me sozinho na sala de conferências, observando o Oceano Pacífico através das janelas manchadas de sal. Em algum lugar em Portland, Meredith provavelmente estava consultando advogados, descobrindo que seu pai não era o velho indefeso que ela pensava estar apagando. Meu telefone tocou. Marcus e Howard, você precisa ver o noticiário da noite. O noticiário da noite passava em todas as televisões de Silver Oaks. Os moradores se reuniram na sala de estar, com suas bandejas de jantar esquecidas, enquanto o âncora contava a história que definiria o legado da minha filha, e a polícia de Portland prendeu uma empresária local e seu marido sob acusações de abuso de idosos e fraude. Meredith Walsh e Trevor Walsh supostamente falsificaram documentos para internar seu pai de 70 anos em uma instituição de cuidados contra a vontade dele. A fotografia de Meredith preencheu a tela, uma foto profissional tirada do site de sua cafeteria, só sorrisos e um calor artificial. A ironia não passou despercebida. A vítima, Howard Lester, é o fundador da Medtech Innovations e um proeminente filantropo de Portland. A polícia afirma que os suspeitos roubaram objetos pessoais sistematicamente e planejavam vender a casa dele para financiar seus negócios falidos. Edna empurrou sua cadeira para mais perto da minha. Sr. Lester, aquela é mesmo sua filha? Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou. Meredith. Depois de 3 dias de silêncio, ela finalmente ligou. Pai, por favor, você precisa chamar a polícia. Isso tudo é um mal-entendido. Caminhei até um canto tranquilo antes de responder. Um mal-entendido? Você falsificou documentos legais. Você roubou as joias da Ellen. Você me declarou mentalmente incapaz. Estávamos tentando te ajudar. A casa é muito grande. Você está sozinho. Pare. Minha voz carregava décadas de autoridade acumulada. Pare de mentir. Eu sei sobre os $1.500 para Derek Coulter. Eu sei sobre as assinaturas do consultório. Eu sei sobre o seu plano de vender minha casa. O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. Pai, se isso for julgamento, vai destruir o nosso negócio. O fundo para a faculdade do Aiden. Você deveria ter pensado no Aiden antes de decidir apagar seu pai. Encerrei a ligação. 20 minutos depois, meu telefone tocou novamente. Aiden dessa vez. Vovô, acabei de ver o noticiário. Não fazia ideia do que a mamãe e o papai estavam planejando. Ouvir sua voz, jovem, confusa, envergonhada, me lembrou que pessoas inocentes são apanhadas no fogo cruzado da ganância alheia. Eu sei que não, filho. É verdade? Eles realmente roubaram as coisas da vovó Ellen? Sim. Uma longa pausa.
Então me desculpe, vovô. Se eu soubesse. Não é sua culpa, Aiden. Seus pais fizeram as escolhas deles. O que acontece agora? Pela janela, observei o pôr do sol pintar o oceano em tons de laranja e dourado. Ellen teria adorado aquela vista. Ela teria perdoado Meredith instantaneamente, encontrado uma maneira de justificar o imperdoável. Mas Ellen tinha ido embora, e eu estava cansado de ser a vítima de todos. Agora seus pais enfrentam as consequências de suas ações, e você decide que tipo de homem quer se tornar. Na manhã seguinte, uma van de notícias estava estacionada em frente ao Silver Oaks. A cafeteria de Trevor tinha uma fila de manifestantes segurando cartazes com os dizeres: "Abuso contra idosos não é negócio" e "Prendam os ladrões". As avaliações no Yelp despencaram da noite para o dia. Meu telefone mostrou 17 chamadas perdidas da Meredith. Apaguei-as sem ouvir. 2 dias depois, entrei na sala de conferências do Silver Oaks e encontrei 5 membros do conselho respeitosamente em pé ao redor de uma mesa de mogno polido. O contraste com minha última visita era impressionante. Em vez de ser escoltado como um paciente confuso, entrei como alguém cuja presença chamava a atenção. Sr. Lester, começou Fitzpatrick, sem que sua voz expressasse a condescendência anterior, ficaríamos profundamente honrados se o senhor considerasse se juntar ao nosso conselho de supervisão de cuidados ao paciente. Os outros membros assentiram com o tipo de deferência normalmente reservada a grandes doadores, o que eu supunha ser o meu caso. Aceito, disse eu, acomodando-me na cadeira que haviam puxado para mim, desde que priorizemos a dignidade dos moradores acima das margens de lucro. Patricia Shen, membro do conselho e administradora hospitalar aposentada, inclinou-se para a frente. Analisamos suas recomendações preliminares, a restauração do clube de xadrez, a reforma da biblioteca, o programa de arteterapia. Qual é o investimento projetado? R$300 mil no primeiro ano. Abri o portfólio que Marcos havia preparado. A Fundação Lester cobrirá todas as despesas. Dignidade não tem preço. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som de canetas anotando. Eu havia aprendido há muito tempo que números específicos tornam conceitos abstratos concretos. Sr. Lester, perguntou o membro do conselho James Rivera, qual é o seu cronograma para implementação? O clube de xadrez volta na próxima terça-feira. Já entrei em contato com Lial Brennan para coordenar. Ele é um excelente jogador que vem definhando sem estímulo intelectual. A reforma da biblioteca começa na segunda-feira, com novos livros em letras grandes chegando na quinta-feira. A arteterapia começa na semana seguinte com alunos do Portland Community College. Deslizei fotos sobre a mesa, e na sala de atividades vazia, as áreas comuns desatualizadas, os postos de enfermagem com falta de pessoal. Não se trata apenas de itens de orçamento. São vidas de pessoas. Visitamos as instalações juntos, e observei suas expressões mudarem ao verem Silver Oaks com os olhos dos moradores, em vez da conveniência da administração. Edna nos mostrou sua pequena coleção de livros, desculpando-se pelo estado de conservação. Lial demonstrou movimentos de xadrez em um tabuleiro improvisado feito de papelão e tampinhas de garrafa. Este espaço poderia acomodar 20 mesas de xadrez, disse ao grupo, gesticulando em direção à sala de recreação subutilizada. E esta parede seria perfeita para exibir as obras de arte dos moradores. O membro do conselho, Dr. Martinez, assentiu pensativamente. O engajamento dos residentes melhoraria drasticamente. Engajamento, saúde física, estímulo mental, satisfação familiar, tudo interligado, concordei. Cuidados de qualidade não custam caro quando você mede os resultados certos. De volta à sala de conferências, assinei os documentos de nomeação do conselho enquanto eles observavam com algo próximo do espanto. Em seguida, vieram os documentos de compromisso da fundação, tornando o financiamento juridicamente vinculativo. Mais uma coisa, eu disse, tampando minha caneta com cerimônia deliberada. Quero avaliações mensais do progresso com a participação dos moradores, não pesquisas de satisfação, mas conversas reais sobre o que eles precisam para manter a dignidade. Fitzpatrick praticamente vibrava de nervosismo. Claro, Sr. Lester, como o senhor achar melhor. Ao voltar para o meu quarto, senti a presença de Ellen nos corredores, e a iluminação melhorada nos planos tomando forma, a esperança começando a substituir a resignação nos rostos dos moradores. Ela sempre acreditou que dinheiro sem propósito era apenas papel, propósito sem recursos era apenas ilusão. Eu tinha as duas coisas agora. Meu telefone tocou quando cheguei ao quarto 237. Marcos, com notícias sobre a estratégia de mídia para o caso de Meredith.
Hora de garantir que a vitória jurídica se traduzisse em mudanças duradouras. Em maio, a história já havia crescido além do noticiário local, tornando-se um alerta sobre abuso de idosos que repercutiu por todo o país. Assisti à cobertura da sala comum de Silver Oaks, cercado por moradores que se tornaram celebridades improváveis por mérito próprio. Casal local acusado de fraudar pai idoso comparece ao tribunal hoje, anunciou o âncora em uma filmagem de Meredith Trevor passando apressadamente pelos repórteres. Meredith e Trevor Walsh enfrentam múltiplas acusações criminais no que os promotores chamam de um esquema sistemático para roubar Howard Lester, fundador da Medtech Innovations. Liao balançou a cabeça, enojado. Como alguém faz isso com os próprios pais? A câmera cortou para uma entrevista com o promotor. Os réus falsificaram procurações, fabricaram laudos médicos e roubaram sistematicamente relíquias de família ao longo de vários meses. Isso representa abuso de idosos em sua forma mais calculada. Naquela noite, Aiden me ajudou a navegar pela tempestade das redes sociais que assolava seus pais. A conta de Meredith no Instagram, antes repleta de fotos de família cuidadosamente selecionadas, havia se tornado um deserto de comentários raivosos. Olha isso, disse Aiden, percorrendo as respostas à sua última publicação, uma foto dela e Trevor sorrindo em sua cafeteria. Nojento. Como alguém pôde fazer isso com seu pai idoso? Os sites de avaliação de negócios contaram uma história ainda mais dramática. Suas cafeterias caíram de 4 estrelas para 1,5 praticamente da noite para o dia. Cliente após cliente explicou por que não podiam mais sustentar um negócio administrado por pessoas que abusavam de familiares idosos. Costumávamos vir aqui todas as manhãs, dizia uma avaliação do Yelp. Mas saber o que essas pessoas fizeram com o pai deixa o café com um gosto amargo. Notícias locais entrevistaram ex-clientes em frente à sua loja principal. Não posso dar dinheiro a quem falsifica documentos para roubar o próprio pai, explicou uma mulher de meia idade. Tem que haver consequências para esse tipo de comportamento. Trevor apareceu em um programa de negócios local tentando controlar os danos, o que só piorou as coisas. Quando o entrevistador perguntou sobre a avaliação médica falsa, ele gaguejou sobre mal-entendidos e dinâmica familiar. Mas, Sr. Walsh, insistiu o repórter, a polícia encontrou o pagamento a um falsificador de documentos conhecido na sua conta comercial. Como o senhor explica isso? Sua expressão de quem está atônito com os faróis dizia tudo. Em poucas horas, clipes de suas respostas desajeitadas viralizaram nas redes sociais, acompanhados de hashtags como #AbusodeDosozerial e #Justiça para Howard. Meredith tentou sua própria entrevista com um simpático apresentador local, mas as perguntas foram mais duras do que ela esperava. Estávamos tentando garantir a segurança e o bem-estar dele, insistiu ela, com sua fachada de compostura se quebrando ligeiramente. Então por que falsificar documentos legais? Por que não envolver seu pai na decisão? Ele nem sempre se lembra das coisas claramente. O Sr. Lester fundou uma empresa de tecnologia médica e administra uma fundação multimilionária. Administradores de hospitais da região o descrevem como perspicaz e engajado. Você está insinuando que todos estão enganados? A entrevista terminou com Meredith saindo da cena. Em junho, seus negócios estavam falindo. Notícias locais noticiavam demissões em suas cafeterias, aluguel não pago e possível despejo. A comunidade conversou com seus bolsos, e o veredito foi unânime. Meu telefone tocou uma noite. Aiden, agora com 18 anos e se preparando para a faculdade, disse: Vovô, estou pensando em mudar de curso para gestão de organizações sem fins lucrativos. Quero aprender a administrar uma fundação direito. Pela minha janela, o Oceano Pacífico refletia o pôr do sol em tons de dourado e carmesim. Ellen teria orgulho do menino que Aiden estava se tornando, apesar das escolhas dos pais. Isso é ótimo, filho. A fundação precisará da liderança de alguém que entenda que a verdadeira riqueza está em ajudar os outros. Um ano de transformação estava quase completo. Em 20 de abril de 2025, exatamente um ano depois, eu estava novamente na minha cozinha, com a luz da manhã entrando pelas janelas que davam para o jardim que Ellen e eu havíamos plantado juntas. A torta de cereja assando no forno encheu a casa com o mesmo aroma doce daquela manhã terrível de 12 meses atrás. Mas tudo mais havia mudado. Minha mala estava no armário, onde deveria estar. O porta-joias da Ellen estava de volta à nossa comoda, cada peça cuidadosamente devolvida após servir como prova. Os álbuns de fotos da família enfeitavam as prateleiras da sala novamente, documentando tempos mais felizes, quando eu ainda acreditava no amor da minha filha. A campainha tocou exatamente às 2 horas. Desta vez, não era Meredith, ela cumpria uma pena de 18 meses por abuso de idosos e fraude.
Em vez disso, Aiden estava na minha varanda, agora com 19 anos e estudando administração de organizações sem fins lucrativos na Universidade Estadual de Portland. Feliz aniversário, vovô! Seu abraço foi caloroso, genuíno, tudo o que seus pais nunca foram. Sentamos à mesa da minha cozinha, a mesma que Ellen e eu havíamos escolhido 40 anos atrás, enquanto eu explicava os documentos da fundação que ele herdaria. Sua bisavó, Ellen, acreditava que a riqueza era uma ferramenta para a dignidade, eu disse a ele enquanto ele assinava os papéis da sucessão. Ela costumava dizer que dinheiro sem propósito era apenas papel com números. Eu entendo, vovô. Prometo honrar o que você e a bisavó construíram. Juntos, fomos de carro até Silver Oaks para o que se tornará minha reunião semanal do conselho. A transformação foi notável. Mesas de xadrez ocupavam a sala de recreação, onde 15 moradores jogavam com intensidade e concentração. A nova biblioteca recebeu Edna, que lia histórias para crianças da escola primária Lincoln. Sessões de arteterapia encheram a ala leste de risos e criatividade. Sr. Lester chamou Liao de sua partida de xadrez com um neto visitante. Venha ver a programação do grupo de discussão de filosofia. Vamos debater Aristóteles na semana que vem. O quadro de avisos perto da entrada exibia cartas de agradecimento de moradores e familiares. O bilhete de Edna, escrito em sua cuidadosa letra cursiva, dizia: vocês devolvem a dignidade a pessoas esquecidas. Uma filha, cuja mãe agora prosperava ali, havia escrito: mamãe está feliz pela primeira vez em 3 anos. O relatório trimestral de Fitzpatrick mostrou um sucesso mensurável em uma lista de espera para admissão, reconhecimento do Estado como uma instituição modelo, retenção de funcionários em 60%. A classificação de excelência nos coloca entre os 5% melhores do Estado, disse ele ao conselho com orgulho evidente. A excelência surge naturalmente quando você trata as pessoas como seres humanos e não como um estoque, respondi. De volta à minha cozinha, com o pôr do sol se aproximando, acendi uma única vela na torta de cereja, não por solidão, desta vez, mas por celebração. As paredes exibiam obras de arte dos moradores de Silver Oaks em paisagens marinhas em aquarela, retratos a carvão, peças abstratas que falavam de mentes que ainda criam, que ainda contribuem. Uma fotografia da unidade transformada estava ao lado da foto de Ellen. Nela, os moradores jogavam xadrez, liam livros, pintavam telas e interagiam com as famílias visitantes. Seus rostos demonstravam contentamento, propósito, a dignidade que Ellen e eu sempre acreditamos que todas as pessoas merecem. Acendi a vela e falei para a cozinha silenciosa: feliz aniversário, Howard. Você escolheu a justiça em vez da vingança, a transformação em vez da destruição. O telefone tocou. Aiden, ligando do seu dormitório. Vovô, eu queria te contar sobre a minha aula de gestão de fundações. Estudamos a sua transformação em Silver Oaks como um exemplo de filantropia estratégica criando mudança sistêmica. Pela janela, o Oceano Pacífico refletia a última luz do dia. Em algum lugar ao longe, gaivotas cantavam umas às outras acima das ondas. Caçadoras pacientes, Ellen costumava dizer, que sabiam exatamente a hora de atacar. Atendi o telefone, cercado pelas evidências de um ano que transformou traição em propósito, solidão em legado e vitimismo em vitória. Conte-me tudo, filho. Temos um trabalho importante pela frente. Se você gostou desta história, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.